Enquanto isso, Bruno, vem comigo que a gente vai Vamos. conversar. Hoje vamos falar sobre esse assunto Tudo super bom, doutora? bacana. Seja bem-vinda. Tudo bem? Mais Tudo uma vez jóia. aqui com a gente, a doutora maravilhosa, a doutora Patrícia Evangelista, que é advogada e é especialista, né, nessa questão de direito, como é que fala? Previdenciário. Previdenciário. Direito previdenciário, né? São quase 24 anos de experiência na área. Você começou muito nova, então. Muito jovem, com Você é 21 super anos. jovem. Nossa, Olha! faz um Não tempinho. sabe quase nada, né? Então, Dá pra você viu? gente perceber, né? Bom, gente, vamos falar sobre esse planejamento que eu acho que é tão importante. Às vezes a gente espera, né? Ai, nossa, tem que me aposentar ano que vem. Sim. Quanto tempo antes, doutora, é importante a gente já começar a ver, planejar para se aposentar? Queria que você me falasse um pouquinho. Olha, para fazer um planejamento previdenciário não existe idade nem tempo, né? Desde que a pessoa comece a contribuir, ela já tem que pensar no seu futuro. Então, mesmo aquela pessoa que acabou de começar a contribuir ou teve o primeiro emprego, ela já tem que pensar no que melhor ela pode fazer, com que idade que ela iniciou a sua vida laborativa, quando ela começou a contribuir para ter direito a um benefício lá na frente, o melhor possível, né? Então, fazer esse planejamento que permite a ela saber o que recolher, como recolher, de que forma recolher. Então, o planejamento previdenciário, de uma maneira assim muito resumida, é um estudo jurídico de pré-aposentadoria, que te possibilita verificar como contribuir, de que forma contribuir, de corrigir muitas coisas de pessoas que já fizeram recolhimentos errados, que podem ser corrigidas para poder antecipar a aposentadoria. Então, é um estudo que engloba muita coisa e tem um objetivo, a finalidade única de permitir o melhor benefício lá na frente. Por exemplo, né, a pessoa tá aí 5 anos, vai se aposentar daqui 5 anos e muita gente fala assim, agora eu vou começar a contribuir mais para poder ver se eu consigo receber um pouquinho mais. Antes, né? É válido isso ou não vai adiantar? Olha, na verdade o que acontece? A lei mudou já há muito tempo, desde novembro de 99, que o cálculo das aposentadorias são feitos com base em todos os recolhimentos de julho de 94 em diante. Então, é considerado um nicho contributivo de muitos anos, de 94 até 2023, quantos anos nós não temos, né? Então, são muitos anos que são levados em consideração. Então, às vezes, contribuir só os últimos 5 anos da melhor forma possível, ou aumentando os recolhimentos, pode dar uma alteração na média lá na frente. Mas pode ser que tenha casos que a pessoa já contribuiu tão pouco que fazer esse upgrade, realizar esse upgrade próximo de se aposentar, não vai impactar lá na frente. Ela pode estar investindo um valor, colocando um dinheiro que muitas vezes ela nem tem, que ela está fazendo um sacrifício para poder pagar e que não vai impactar no valor do benefício lá na frente. Mas, quanto maiores as contribuições, melhor é a média lá na frente, não tenha dúvida. A gente sabe que hoje tem um formato mais diferenciado, né? Se é que a gente pode dizer assim, de contratação. Antigamente a gente via bastante se falar sobre a contratação CLT e hoje as pessoas são PJ, né? Costumam fazer por conta própria essas contribuições. O que acaba sendo uma falha, porque às vezes ela calcula ali, você PJ, vou ganhar um pouquinho a mais. E daí, ao invés de contribuir, de pagar todas as taxas que ela precisa pagar para cuidar disso no futuro, ela fica com dinheiro achando que faz parte do salário dela. Eu queria que você contasse um pouquinho da estratégia que essas pessoas podem usar para passar a contribuir. Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque o mercado de trabalho na área do contribuinte individual, que engloba o empresário, engloba o prestador de serviço e o autônomo propriamente dito, é aquela pessoa que presta serviço para pessoas físicas, né? O prestador de serviço é que tem uma tomadora e a responsabilidade do recolhimento é da tomadora, e o empresário, que é o que estaria incluído no título de PJ, de pessoa jurídica, teria a obrigatoriedade do recolhimento, dependendo do valor do prolabore que ele retira da empresa mensalmente. Então, ele teria que, se fosse fazer de uma maneira correta, sobre o valor que ele tem de retirada na empresa, sobre o seu prolabore, ele teria que fazer o seu recolhimento previdenciário
até 20% do valor que ele aufere na empresa. É claro, sempre com um limite mínimo e um limite máximo, que seria 20% sobre o salário mínimo, de R$ 1.320 hoje, e o limite teto, que seria o teto da Previdência Social, de R$ 7.507,49. Então, é muito interessante você falar, porque quando a pessoa é CLT, ela tem o desconto automático no valor do benefício e a empresa é que repassa para a Previdência Social. E quando a pessoa cuida da própria vida laborativa, quando ela é uma PJ, muitas vezes ela deixa de verter recolhimentos, mas lá na frente ela vai sentir o impacto, porque quando ela estiver um pouco mais velha e que o mercado estiver mais difícil e que as possibilidades vão ficando mais exíguas realmente, aí que ela vai ver que, como ela se arrependeu de não ter feito esse recolhimento. Mas o PJ é um segurado obrigatório da Previdência Social e tem o dever de contribuir e deve contribuir para manter a sua qualidade de segurado. Bom, temos algumas perguntas de quem nos assiste, né? E eu queria colocar aqui para você ajudar a gente a responder essas perguntas, doutora. Lá. Porque eu sei que é uma dúvida de muitos brasileiros, então talvez você que está aí nos assistindo, é a dúvida do amiguinho aqui, pode ser a sua. Sim. Vamos colocar então a primeira pergunta aqui para a doutora Patrícia, por favor. Cadê? Vamos ver. Vamos lá. Rogério, tá? Pergunta assim, ó. É mais ou menos o que eu falei, né? Olha, falta 5 anos para eu me aposentar por tempo de contribuição. Vale a pena aumentar os meus recolhimentos nesse período até dar entrada na aposentadoria? Então, se ele sempre teve um nicho de recolhimento bom, com certeza ele aumentar o máximo que ele puder vai impactar sim no valor do benefício, porque são 5 anos de recolhimento. Agora, para aquelas pessoas que tiveram muitos períodos sem contribuição, que a gente chama de gancho previdenciário, que ficou sem contribuir, e o pouco que contribuiu o mínimo, então fazer esse investimento não vale a pena porque praticamente não vai impactar no valor do benefício. Mas, se a média de recolhimento do Rogério for boa, ele tem recolhimentos bons, vale a pena sim aumentar nos últimos 5 anos para ter um impacto lá na frente na sua aposentadoria por tempo. Legal, nem imaginava que podia fazer isso. Nossa, e às vezes agora com essa coisa de investimento, né? Talvez esse valor que você quer aplicar ali a mais na Previdência, você guarda e investe esse dinheiro, porque pode ser que te renda mais do que tentar investir de última hora na Previdência. Em alguns casos, a pessoa também ela pode pensar de fazer um investimento ou metade, um pouco no INSS, né, e um pouco numa previdência privada. Que aí a previdência privada pode ser de 2 tipos, o VGBL e o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Gerador de Benefício Livre. Um é indicado para as pessoas que declaram imposto de renda e outro para quem não declara o imposto de renda em valores altos. Perfeito. Vamos mais uma, Bruninho? Vamos. Cadê? Vamos lá. Essa que mandou foi o Rogério. Analisei meu cadastro no INSS. Ana Paula, essa. Agora é Ana Paula. Mudou. Tava escrito Rogério? Era gente, que foi a outra, foi a outra. Que eu já não tô enxergando muito bem. Eu falei, gente, eu vi o Rogério. Ali, estão trolando a gente aqui. Vamos lá. Ana Paula mandou assim. Analisei meu cadastro no INSS e verifiquei que não constam duas empresas que trabalhei. Como fazer para regularizar? Meu Deus, eu não estou enxergando muito bem. É que tá bem pequenininho, qualquer coisa eu leio. Deu para entender? Não, deu para entender. Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. Isso também faz parte do planejamento previdenciário, que é o quê? Eu puxo meu histórico no INSS e verifico que tem falhas, porque o histórico pode ter falhas. Alguma empresa que eu trabalhei que não verteu a contribuição, não consta. Valores que eu recolhi que não estão constando, você pode fazer a retificação desse cadastro. E já deixar tudo prontinho para lá na frente, quando você for dar entrada no seu benefício, você já está com tudo certinho. Então, no caso dela, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar todas as provas que ela tem, que ela trabalhou nesses 2 lugares. Por isso, a gente aconselha sempre que não joguem fora documentos que comprovam vínculo empregatício. O ideal é sempre deixar uma pastinha guardada para cada empresa que você trabalhou, tendo lá o contrato de experiência, os seus olerites, a sua rescisão de contrato de trabalho. E aí você vai agendar um serviço no INSS, que é atualização de cadastro,
juntar a carteira de trabalho, as folhas que tem anotação do vínculo, anotação de férias, anotação de alteração salarial, tudo que tiver, toda a documentação que a pessoa tiver para realmente incluir no cadastro para que quando ela for se aposentar, tá com tudo certinho. Dá para regularizar. Perfeito. Tem jeito, Ana Paula, tem jeito. Esses documentos que você falou que é importante a gente guardar são para as pessoas que são PJ, né? Porque para quem CLT já tem os registros na carteira, né? É isso? Então, é que muitas vezes alguns registros mais antigos ainda podem ter falhas, porque o cadastro do INSS ele foi informatizado em meados de 1975, mas ele tem veracidade plena a partir de 94. Então, neste meio tempo, a pessoa pode ter algum problema de ter realmente sido registrada e não estar constando no cadastro do INSS. Então, o ideal é que guarde os documentos e na hora que você falecer, aí os seus familiares ficam a cargo de jogar a documentação. O ideal é nunca jogar documentos que comprovam vínculos empregatícios. Difícil é guardar tudo isso, Nossa, né? porque para quem Eu já trabalhou mesma, e trabalhou muito, nossa, tem uma galera que eu muda acho de que não emprego tenho igual muda de nada. roupa, né? É. E aí você tem... Isso, eu tenho poucas coisas. Bom, vamos lá, mais uma perguntinha, pode colocar pra gente. Agora é o Tadeu. Sempre trabalhei registrado e ganhava bem, porém veio a pandemia e não consegui recolocação profissional. Sendo assim, abri uma MEI, e esse tempo do MEI servirá como tempo de contribuição? Eu terei que pagar as diferenças? Infelizmente terá. Por quê? Porque o MEI, ele paga um valor diferenciado dos demais segurados obrigatórios da Previdência Social. É um estímulo para o MEI, para que ele pague um valor um pouco menor, para não impactar muito na renda mensal dele, né, no mês. Então é um incentivo. Porém, para a aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que pagar o valor da diferença. Então, o MEI paga 5% e um contribuinte individual normal paga 20%. Ele é considerado contribuinte em dobro, que a gente chama, paga a sua parte e a que seria do empregador. Então, no caso do Tadeu, ele vai ter que pagar a complementação dos 5% para os 20%, para que aquele período valha como tempo de contribuição para a aposentadoria normal. Só nas aposentadorias por idade, no valor do salário mínimo, e pode ser aproveitado o período de MEI. Aí não precisa complementar. Mas numa aposentadoria por tempo de contribuição, tem que fazer a complementação e você pode fazer esse ajuste. Então, isso também faz parte do planejamento previdenciário. Paguei um período como MEI, já quero fazer o complemento para que lá na frente... Para não deixar acumular, por exemplo. Isso venha a ser computado na minha aposentadoria. Entendi. Então, a pessoa pode também já ir planejando para ir pagando essa diferença, para quando chegar lá no fim não ter que aquele montante. Exatamente. Ela não precisa pagar... Vamos supor que eu tive 5 anos de MEI e para mim pagar tudo de uma vez... Esses 5 anos da diferença vai impactar muito no meu orçamento mensal. Você pode fazer a solicitação de períodos. Eu quero pagar 6 meses nesse mês, daqui 6 meses eu quero pagar mais 6 meses. E aí você vai acertando, deixando tudo certinho, para na hora que for dar entrada no seu benefício, você não ter nenhuma preocupação. Eu preciso, por exemplo, de um advogado para isso? Ou eu posso fazer isso entrando no site? Existe a possibilidade de você fazer pelo aplicativo, né? Mas é bem complicadinho, então o ideal seria fazer com um profissional habilitado. Entendi, que eu já sabem exatamente onde entrar, como é que faz, como faz, qual o pedido, qual é o nome do serviço, quais documentos são necessários acostar, tudo direitinho. São muitos detalhes, né, que a gente precisa cuidar. E você aí de casa que tem qualquer dúvida, vai se aposentar, tem alguma dúvida, liga aqui pra gente, aproveita, que você não vai precisar contratar advogado ainda, né? A doutora tá aqui, liga pra gente, tira a sua dúvida, a Babi vai passar o telefone pra vocês. Eu, né? Tá bom. 011 22 81 81 81, ou 011 29 59 21 21, você pode ligar, a gente tá aqui ao vivaço, esperando você, tá bom? Com a sua dúvida sobre INSS, aposentadoria, tempo de contribuição, enfim, liga pra gente. Vamos mais uma perguntinha enquanto isso? Lá. Sim, agora eu acho que tá melhor pra enxergar. Vamos lá. Quem mandou essa foi a Kátia. Trabalhei em uma empresa por 3 anos e parte dos meus recolhimentos não apareceram no meu cadastro, embora tenham sido descontados do meu olerite. Como faço para regularizar? Isso pode impactar no valor da minha aposentadoria? Pode e muito, porque ela está dizendo que são 3 anos
no qual não aparecem os recolhimentos, o que é meio estranho, porque no próprio Olerite foi descontado o valor da contribuição social e deveria ter sido repassado à Previdência. Isso a gente até tipifica como crime, porque é como se fosse uma apropriação indébita, porque foi descontado do Olerite e teria que ser repassado à Previdência Social. Então, o que você pode fazer? Você pode juntar toda a documentação que você tenha, cópia da carteira de trabalho, as anotações de alteração de salário, os seus Olerites e até, se a empresa existir ainda, pedir um documento chamado Relação de Salários de Contribuição ou ficha financeira da empresa. E aí vai lá tá descrito o período que você trabalhou e todos os recolhimentos que foram feitos mês a mês de todo o período trabalhado. Então, no caso dela, ela deve regularizar sim, porque lá na frente, se não tiver recolhimento no período que ela trabalhou, vai ser jogado o salário mínimo. Olha que sacanagem, porque quando a Previdência Social reconhece que tem um vínculo, mas não tem um valor, ela obrigatoriamente tem que jogar o valor do salário mínimo vigente naquele ano que a pessoa trabalhou. E como o valor do salário mínimo é bem menor do que provavelmente a pessoa recolheu, vai impactar no valor da média da aposentadoria lá na frente. Então, regularize já isso para você não ter problema lá na frente também. Perfeito. Vamos lá, mais uma perguntinha. Pode colocar? Essa é o Edson, tá? Olha, fui prestador de serviço durante 1 ano e meio, mas verifiquei que os valores no INSS aparecem com indicação de serem abaixo do mínimo. Como devo proceder? Também outra pergunta interessante. Quando a gente presta serviço, não necessariamente existe uma limitação de ser o salário mínimo. Diferente de um trabalho normal, que via de regra as pessoas, no mínimo, têm que ganhar o salário mínimo quando é um CLT. Quando é um prestador de serviço, às vezes ele presta serviço, durante um período, às vezes não é o mês todo, então pode não alcançar o valor do salário mínimo. Então, nesse caso, assim como no exemplo do MEI, você também pode fazer o complemento do valor até alcançar o mínimo para aquele mês ser considerado. Porque tudo que eu pago abaixo do salário mínimo é automaticamente excluído do tempo de trabalho para efeitos previdenciários. Então, quem contribui abaixo do mínimo não vai computar nem o mês e nem o recolhimento. Então, por isso que você tem que fazer a complementação e pode e deve fazer a complementação através do aplicativo Meu INSS. Tem que pagar, gente. Faz direitinho o negócio, porque depois vai dar trabalho para você achar aí um caminho. Vamos falar com uma telespectadora? Vamos! Vamos falar com a Maria José, lá do Rio de Janeiro. Olá! Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora. Pode fazer, Maria. Então, o que acontece? Há 8 anos atrás, eu sofri um acidente e aí eu não pude mais trabalhar. Eu não estava trabalhando na época. Na época eu estava trabalhando assim, avulso, não estava de carteira assinada. Eu tinha acabado de sair de um trabalho. Aí eu pagava o INSS, só que eu pagava a autonomia, né? Aí eu sofri um acidente, depois disso foi um acidente grave, que eu quebrei a fíbula e quebrei o pé de verdade, assim, de forma, uma fratura exposta grave. Com isso, até hoje eu tenho essa deficiência para andar e resumindo, eu comecei a receber o benefício, o advogado teve que entrar para mim, eu perdi as contas de quantas vezes o INSS me negou esse benefício. Na verdade, eu só tinha 9 anos de contribuição, mas eu não tinha condição mais de voltar a trabalhar. Aí, agora, por último, mês de agosto, eles bloquearam meu pagamento sem me explicar nada. Eu tive que fazer um novo pedido de recurso e estou esperando, sendo que a perita já tinha pedido a minha aposentadoria, já tem 1 ano que ela pediu minha aposentadoria. E eu nem aposentada e nem benefício. Então, quem me ajuda são as pessoas. Bom,
Bom, vamos lá. Maria José, eu acho muito estranho, porque o INSS ele não pode cortar o benefício sem dar o direito da pessoa se defender. Então, por exemplo, se eu concedo um benefício para um segurado, por mais que seja um benefício de caráter temporário, como pode ser um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, que é revogável, né? Se eu concedo, para poder cortar, o INSS tem que te dar o direito de se defender primeiro, para depois ele cortar o benefício. E se foi sugerido na própria perícia dela a solicitação da aposentadoria por invalidez, porque assim, é muito importante a gente explicar que quando uma pessoa passa na perícia, não é aquele médico que passou na perícia que vai te dar a aposentadoria por invalidez. Ele vai sugerir a aposentadoria por invalidez e depende de uma junta médica, pelo menos a autorização de 3 médicos do INSS assinando, autorizando a aposentadoria por invalidez. Então, eles não poderiam cortar esse benefício. Então, qual é a minha sugestão? Ingressar com uma ação judicial nova, pedindo o restabelecimento desse benefício e a conversão em aposentadoria por invalidez, já que já teve por parte de um dos peritos a sugestão da concessão da aposentadoria por invalidez. Então, ela tem muitos argumentos que podem auxiliá-la no Poder Judiciário para reverter essa decisão administrativa do INSS. Tá bom? Ficou claro, Maria? Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Meu advogado falou que se de novo eles negarem, né, que eu estou esperando encerrar agora os 30 dias que foi pedido para avaliar de novo, né, tá em análise. Ele falou, se eles te negarem, aí a gente recorre na justiça, porque, poxa, não podia ter feito isso comigo. Exatamente, é isso mesmo. Tá perfeito o entendimento do advogado e a conduta que ele tá realmente agindo. Mas boa sorte, vai dar tudo certo, a gente vai ficar aqui na torcida, Torcendo viu? por você, tá, Maria? Um beijo, Tá obrigada bom, por ter ligado, minha linda. Beijo. Fica com Deus. Nossa, Você vê, tem né? Tanta assunto- coisa que acontece. E que às vezes a gente que é leigo nem Nem sabe o imagina. que é que precisa fazer, né? Que ela, É. graças a Deus, já sabia, já tinha orientação de um advogado. Orientação. Mas Você às vê? vezes a pessoa não sabe nem por onde começar a resolver o problema. O direito previdenciário, ele tem muitos desdobros, né? Então, são muitas coisas. Benefício por incapacidade, pensão por morte, aposentadoria por tempo, por idade, certidão de tempo de contribuição, é uma infinidade de benefícios. Então, até para nós que somos atuantes na área, especialistas, temos dificuldade de acompanhar esse ritmo desenfreado de mudança de legislação. Quem dirá o brasileiro, o segurado, que é o que contribui, que não tem os mesmos acessos que a gente. Para a gente já é dificultoso, imagine para eles, né? Pois é, temos mais uma perguntinha aí do telespectador no ar. Pode colocar aqui pra gente, pessoal que mandou lá da internet, Bruno. Essa que mandou foi a Elisa. Existe idade específica para fazer o planejamento previdenciário? Idade específica. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso no começo da entrevista, dizendo que eu acredito que não tem idade. É claro que é uma preocupação maior das pessoas quando elas estão mais próximas de se aposentar, porque o planejamento permite te falar o tempo de contribuição que você tem, quais regras de transição que você está inserido, qual a melhor regra, e deixar bem claro que às vezes por causa de um ano e meio de recolhimento, a pessoa perde R$1.000, R$1.500, R$1.800 por mês no valor do benefício. Então tem que fazer um planejamento certinho para buscar o melhor benefício, mas não tem idade específica para fazer o seu planejamento. Você pode fazer a qualquer tempo, desde quando você iniciou sua carreira, assim como as pessoas que já estão na metade do caminho para se aposentar, e assim como as pessoas que estão mais próximas. Não tem idade específica para o planejamento de forma alguma. E pode até pensar logo desde jovem, começou a trabalhar cedo, de como realizar os recolhimentos corretos, certinhos, e também pensar em fazer o pagamento numa previdência privada e ter os 2 benefícios futuramente lá na frente, da melhor forma possível, de forma que o INSS garanta a sua subsistência digna e a previdência privada complemente a sua renda.
Nesse caso, também preciso da ajuda do advogado, mesmo começando cedo, já é bom. Já é bom saber como contribuir. Por exemplo, a pessoa, ela está fazendo um estágio, ela pode contribuir como estudante, né? Ela não tem a obrigatoriedade, mas ela pode começar já a fazer o recolhimento quando ela está estudando. Tá. Depois de 16 anos, qualquer contribuinte pode ter contribuições para a Previdência Social. A idade mínima é 16, salvo na condição de aprendiz aos 14 anos. E aí, o ideal é que logo no comecinho da carreira já comece a contribuir sobre valores menores. A gente não aconselha já iniciar com valores altos. Tá. Então, vamos começar com contribuição pequena e depois vamos crescendo, aumentando aí o nicho contributivo. Doutora, por exemplo, para quem quer se aposentar por idade ou tempo de trabalho, você pode falar um pouquinho porque tem muita gente que não sabe quando com 60, 65, cada hora muda. Queria que você só relembrasse a idade e o tempo de trabalho. Claro, vamos lá. Para aposentadoria por idade, hoje, a mulher aos 62 anos de idade, o homem aos 65, né? A mulher era 60, mas com a reforma da Previdência, ela foi progressiva, de 6 em 6 meses aumentando, e hoje, em 2023, se exige 62 anos. 62 para a mulher, 65 para o homem e, no mínimo, 15 anos de recolhimento, que é o que a gente chama de carência, que é o número mínimo de contribuições. Então, doutora, eu já tenho 62 anos, mas nunca contribuí para a Previdência Social. Aí não tem direito a benefício previdenciário. Pode ter direito a outro benefício assistencial, mas previdenciário exige-se a contributividade. A característica primordial da Previdência é a contributividade. Só tem direito a benefício quem contribui, ok? Então, para aposentadoria por idade, essas são as regras. Para aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos várias regras de transição. Mas, minimamente, o homem tem que ter implementado 35 anos de contribuição e a mulher 30. E alguns casos que a pessoa ainda não estava prestes a se aposentar quando veio a reforma em novembro de 2019, terá que cumprir os 35 como homem, a mulher 30, mais um tempo de pedágio e, em alguns casos, uma idade mínima. Às vezes de 57 anos para a mulher e 60 para o homem. O que é esse pedágio? Pedágio é assim, vamos supor o seguinte, a pessoa estava faltando 2 anos para ela a mulher tinha 28 anos de contribuição quando veio a reforma da Previdência. Faltavam 2 anos para ela se aposentar para alcançar os 30 anos. Aí a lei não pode vir mudar completamente, faltando tão pouco tempo, e acabar com a vida daquela pessoa que já estava... Tirar o doce da mão da criança. Exatamente. Então, para não prejudicar amplamente, ela te faz pagar um pedágio, que é um tempo a mais. Então, em vez de... Não faltava 2 anos? 50% do tempo que faltava é 1. Então, nesse caso dessa mulher, em vez de ela ter que esperar só os 2 anos, ela vai ter que esperar 3 e vai conseguir se aposentar pagando esse pedágio. No mesmo pedágio que tem... Para a aposentadoria do pedágio de 50%, que é uma das regras de transição, também tem alguns outros pedágios. Tem o pedágio de 100%, que exige uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, mais os 35 de contribuição e os 30 para a mulher. Então, são várias regras, mas de uma maneira assim, bem resumida, é isso, ter os 35 anos e os 30 a mulher, mais o pedágio. Perfeito! Muito obrigada, doutora Patrícia Evangelista, aqui sempre tirando as nossas dúvidas da melhor maneira. Quero te agradecer e quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo. Vai que alguém está precisando aí dessa ajudinha? A doutora está aqui, né? Bom, eu estou no Instagram DRA, doutora Patrícia Evangelista, tá? Lá vai estar meu site, todos os meus dados, qualquer coisa que precise, é só colocar as perguntas lá, que dentro daquilo que é possível a gente vai respondendo a todas as pessoas que nos perguntam e vamos dando o auxílio que dá, tá bom? É um prazer imenso estar de volta ao programa. Parabéns por essa prestação de serviço pública. Grata. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo também. Aqui em tirar a dúvida, né, de todo mundo que nos assiste. Exatamente. Aqui.